Bom, gente, olha, até a chegada do coronavírus, que amanhã deve atingir a marca de 1 milhão de contaminados pelo ritmo de contaminação, 75 mil pessoas por dia, nós estamos com 880 e tantos mil, amanhã deve bater 1 milhão, vai ter os de hoje e amanhã deve bater 1 milhão. A gente tinha aprendido uma lição importante para cobrar dos governantes. A gente tinha aprendido que um governante não pode brincar com o dinheiro público. E que o dinheiro público é algo sagrado. O dinheiro público é aquilo que a gente entrega para o Estado, para que o Estado promova o que a gente chama de política pública, né? Porque tem muita coisa que o Estado promove, por exemplo, a troca da dentição de um deputado, e não vamos chamar de política pública aquilo, não é mesmo? Mas, enfim, então a gente entrega o dinheiro para promover as políticas públicas, para que o Estado monte e mantenha um sistema de saúde universal, com a melhor qualidade possível, né? Sem obrigar as pessoas a contratarem um plano de saúde privado. Tem países do mundo onde, se você não tiver um plano de saúde privado, você não tem cobertura de saúde nenhuma. Não estou discutindo a qualidade da cobertura, mas o Brasil tem e sustenta um sistema de saúde que, na hora do vamos ver, como agora, é algo que faz diferença, sim. Para que o Estado mantenha, né, um sistema de ensino, para que todo mundo possa avançar na vida, para que o Brasil possa ter gente educada, produzindo mais, produzindo melhor, o que é bom para o país e bom para cada uma das pessoas, porque elas vão ganhar mais, vão viver melhor, vão dar uma condição de vida melhor para os seus filhos, para dar segurança para todo mundo, para que as pessoas possam sair de casa sem se preocupar, e com isso a gente consiga diminuir as desigualdades, né? Para a gente dar a quem mais precisa condição de largar na vida como aqueles que menos precisam. Esse é o objetivo. Daí porque o dinheiro público, que de público não tem nada, mas é um dinheiro público na hora que passa para os cofres, é algo sagrado. Ele é sacado do nosso bolso sem que ninguém peça licença, vai para lá. Infelizmente, tem lá os dentes de deputados, mas o fato é que aquilo é sagrado. E por isso que não se pode brincar com o dinheiro público, não pode manipular, não pode pedalar. Pedalou, tem que cair fora. Tem prefeito que perdeu o cargo por conta disso, de brincar com o dinheiro público, governador que perdeu o cargo por brincar com o dinheiro público, presidente, seja brincando na base da pedalada, seja brincando, entre aspas, roubando. Quer dizer, o que é a Operação Lava Jato? Operação Lava Jato é uma operação para caçar gente que, entre aspas, brincou com o dinheiro público. Aí veio a crise do coronavírus e a gente aprendeu uma segunda lição, que além de não poder brincar com o dinheiro público, e bem mais importante do que não poder brincar com o dinheiro público, alguns dirão que tão importante quanto, um governante não pode brincar com a vida privada, não pode brincar com a vida das pessoas. O governante, ele quer apostar sua vida pública numa ideia, o seu futuro, o seu destino, tudo bem, é o direito dele. Ele adota o caminho que quiser e as pessoas seguem se quiserem. Agora, apostar a vida das pessoas, isso não pode fazer de jeito nenhum. Como até então não podia apostar o dinheiro público, mas agora a gente está vivendo uma situação especial em que a gente está aprendendo que não se pode apostar na vida pública com o dinheiro das pessoas. Então o coronavírus é um vírus poderoso, desconhecido, invisível, porque ele não pode ser observado a olho nu, embora todo mundo já tenha visto a representação gráfica, que no fundo é o formato do vírus aumentado, mas ele é extremamente visível na expressão de cada um que precisa se afastar dos parentes, dos amigos, de cada um que tem que andar de transporte público e fica olhando para o lado com receio, que precisa se segurar para não cair no ônibus, no trem, no metrô, e fica com medo de tocar em tudo, todas as superfícies, as maçanetas. Isso é visível, né? É visível na atitude das pessoas que adotaram comportamentos como lavar as mãos freneticamente e várias vezes por dia. Lavar roupa como nunca lavaram, esterilizar tudo. Quando não esteriliza, fica preocupado com o pacote de bolacha que vai abrir, achando que o pacote de bolacha está contaminado por fora e quiçá por dentro. É visível nas cidades com ruas vazias, bares fechados, escritórios, consultórios, tudo fechado, né?
A gente tem o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, neste momento. Presidente da República, também o ministro da Economia, Paulo Guedes, trazendo algumas novas ações. E essa novidade, né, Eduardo Oineg e Felipe Bueno, o governo vai cobrir parte dos salários de funcionários de empresas que estão sem capital de giro, que se comprometerem a não demitir os funcionários. O grande desafio nessa hora para as empresas, veja, para as empresas e para a sociedade de um modo geral. Quer dizer, um empresário, quando ele monta um negócio, o maior desafio dele é ter uma equipe. Claro, é ter o estoque, é pagar os fornecedores, é uma série de coisas. Mas ele tem que ter uma equipe. A hora que ele monta essa equipe, vê uma crise dessa, que a receita dele vai a zero, ele tem que desmobilizar a equipe. Não tem alternativa. Ele tem que desmontar a equipe. Quando a empresa é um pouco maior, ela consegue segurar um pouco mais. Quando ela é menor, ela consegue segurar pouco tempo. Ontem, no Jornal da Band, a gente fez reportagem sobre restaurante, por exemplo. Como é que uma pizzaria faz se não tem entrega? Pizzaria até é um exemplo que o delivery pode segurar um pouco, mas tem restaurante que no delivery não vai resolver nunca. Como é que faz para manter aquela equipe? E a gente fala de restaurante, pensa que são 3, 4 pessoas. Tem restaurante que tem 70, 80, 100 funcionários. Como é que faz para manter essas pessoas? Não consegue. Então, o que o governo está dizendo é o seguinte: você está disposto a manter? Porque treinar essa gente depois, você mandar todo mundo embora é caro demais, recrutar depois é caro demais. Então, o objetivo, obviamente, é manter a equipe. Mas como é que eu mantenho se eu não tenho receita? O governo diz o seguinte: olha, você pode reduzir a jornada de trabalho, posto que a jornada de trabalho vai cair brutalmente, quando não totalmente, e a folha pode cair 20%, 25%, 30%, que eu pago essa diferença. O governo vai lá e coloca o dinheiro. E o governo, junto com o sistema bancário, na proporção de 85%, 15%, vai lá e financia essa folha a perder de vista. Quando eles tinham anunciado isso pela primeira vez, vão detalhar mais numa próxima coletiva, esses 2 meses iniciais, ou 3 meses iniciais, seriam pagos em 36 meses, para que as pessoas tivessem tempo. Não adianta dar 3 meses agora para o camarada pagar em 6 meses, porque não tem condições. Tem um outro desafio, que é o desafio do capital de giro. Quer dizer, eu tenho a minha equipe, como é que eu compro os insumos? Como é que eu pago meus fornecedores? Como é que eu transporto? Como é que eu faço chegar na ponta? Esse é um grande desafio, principalmente para as micro e pequenas empresas. Sempre vai existir, e esse é um problema, os americanos estão enfrentando isso e estão injetando muito dinheiro na economia, aquela empresa que está numa faixa de receita um pouco acima e, portanto, fica fora. Mas ela não tem a solidez das gigantes. Como pessoas que têm uma renda um pouco acima do limite que o governo, do teto que o governo estabeleceu, mas também não tem fôlego de caixa. O governo vai detalhar isso, o Ministério da Fazenda vai ter uma entrevista coletiva, nós vamos entender como vai funcionar esse aumento de transferência para o Fundo de Participação dos Estados e Municípios, como vai funcionar na prática e quando vai chegar na ponta o dinheiro para os informais, para alguns formais, aqueles 98 bilhões de reais que vão favorecer 54 milhões de pessoas ao custo individual de R$600 por pessoa, podendo chegar a 1.200 se for uma mulher chefe de família, por 3 meses. Nós vamos entender os detalhes ainda durante o dia. Fundamental que o governo entre justamente fazendo isso, dando solidez ou suporte econômico e trabalhando também no campo da saúde, da orientação para a saúde. Por exemplo, o presidente não falou agora ao final do seu pronunciamento, olha, eu queria aproveitar e reiterar que o mais sábio, o mais adequado a fazer neste momento é que quem puder, fique em casa. Ele não disse isso. O Paulo Guedes também não disse isso. Não apareceu essa mensagem no pronunciamento, né? Ontem, por exemplo, o presidente da República fez um pronunciamento em cadeia de rádio e TV e também não disse isso. Ele não chegou na televisão e no rádio para dizer o seguinte, olha, quem puder ficar em casa, fique em casa. Ele falou que estava defendendo a saúde e a economia. Mas ele não disse isso, em nenhum momento ele falou. E, ao contrário, hoje de manhã, coloca nas redes sociais dele a imagem de alguém
no Ceasa de Belo Horizonte, dizendo que já estava tendo abastecimento. Informação que foi desmentida pelo Ceasa de Belo Horizonte. Ou seja, fake news na página do Twitter do presidente da República. Então nós temos um desafio muito importante, o governo tem um desafio muito importante, que é passar as informações para as pessoas, dar esse suporte técnico que é muito bem-vindo. A gente transmitiu ao vivo aqui e vai acompanhar a entrevista coletiva do Paulo Guedes quando ela acontecer, como a gente tem acompanhado as entrevistas coletivas dos governadores, do ministro Mandetta, porque aqui o objetivo da Band News FM é prestar informação quando ela acontece, para que todo mundo possa se posicionar, saber o que fazer. E a gente tem um desafio, que é um desafio econômico, e tem um desafio que é de saúde. Não pode haver dúvida sobre isso, né? Não apareceu ainda ninguém que consiga demonstrar que existe uma alternativa tão eficiente quanto o isolamento, o máximo que a gente puder isolar. Quer dizer, qual é o papel de um governante numa hora de crise como essa? É se fiar não nas suas opiniões pessoais, nas suas convicções, nas suas crenças, nos seus desejos, porque todos nós teríamos hoje o desejo de sair de casa agora, meio-dia e 22, não é isso? Todo mundo sai de casa, seria bárbaro se a gente pudesse fazer isso, mas não dá. Então, o governante tem que fazer o quê? Ele pega os especialistas em saúde e, para nossa felicidade, o Ministério da Saúde está entregue a uma pessoa de bom senso, com uma equipe bem treinada. A gente não tem visto nenhum absurdo no campo da saúde. Ele vive o desafio de ter que conviver com o presidente que fala para cá e fala para lá, mas ele está sobrevivendo bem com isso. Então, no campo da saúde, é ouvir os especialistas. No campo da economia, é também se fiar no que pensam e no que entendem que é a solução, os especialistas. Aparentemente, neste campo, tanto os especialistas de saúde quanto os especialistas de economia estão fazendo as coisas certas. A gente pode discutir a velocidade, a intensidade, a rapidez, a destreza, etc., o entrosamento político, o que for. E aí cabe o quê ao líder, a ele, pessoa física, né? Posto que sua equipe de técnicos de saúde está trabalhando, sua equipe de técnicos de economia está trabalhando, o que cabe a ele fazer? Cabe a ele dar à sociedade uma orientação. E qual é a orientação que o presidente da República está dando à sociedade? Qual a orientação? Fique em casa, eu vou cuidar de vocês, nós do governo estamos trabalhando. Olha, para quem precisa sair, lamentavelmente vai precisar sair, nós vamos dar esse cuidado. O que ele está falando de concreto? E aí vem um problema, porque ele acredita que não precisa do isolamento. Então, mesmo quando ele faz um pronunciamento para consertar todas as coisas que ele falou e fez, como no final de semana saiu pelas ruas de Brasília, numa atitude altamente questionável, como havia feito no começo dessa crise ao sair do palácio e perdeu muito com aquilo, ele realmente no pronunciamento não conseguiu, é mais forte do que ele não consegue dizer aquilo. Então, eu estava dizendo que a gente aprendeu antes que o dinheiro público era algo sagrado e agora a vida das pessoas é algo sagrado. Se ele quer apostar a sua vida política na sua crença, ok, mas não dá para ele apostar a vida das pessoas. E a vida das pessoas passa, claro, nós não podemos estimular o pânico, a histeria. Acho que não tem uma histeria na praça, tem uma preocupação real. Quer dizer, o vírus é agressivo, tem uma preocupação real. Não dá para dizer que o vírus escolhe vítima. Não escolhe vítima, qualquer um pode ser vítima. E todos têm que ter juízo e se unir ao ficar separados. E o presidente da República, como líder maior, né, no presidencialismo brasileiro, o presidente é muito mais poderoso. O presidencialismo brasileiro dá ao presidente mais poder individual do que o presidente americano. É incrível isso, mas se a gente mergulhar no detalhe, a gente vai ver o poder que o presidente brasileiro tem. E o poder que o Bolsonaro tem como um líder que tem muitos seguidores. 1/3 dos brasileiros, não importa o que ele diga, está com eles. Estão com o Bolsonaro. Então é muito importante que ele não aposte a vida das pessoas nas suas crenças. O tempo está mostrando que o governo dele não está fazendo isso, mas que ele está fazendo isso, infelizmente ele está.